né? Então, vamos lá. Hoje a gente começa a falar de transformada de referencial. A transformação, né, de referencial, ela a início, né, vai parecer fugir um pouquinho, né, da nossa disciplina, porque ela é uma ferramenta matemática, né? Então, a priori, a gente vai falar, é claro, né, de circuitos elétricos, magnéticos, né? Mas a transformada em si, né, as transformações, são uma forma diferente, né, de encarar, né, vamos dizer assim, ou de encarar ou de, vamos dizer assim, ver o problema, né? Isso é algo, né, que vocês já estão acostumados, né? Isso não é nem um pouco novo, né, na engenharia elétrica, né, na engenharia de controle e automação. A gente está acostumado, né, a mudar, né, sempre o nosso domínio de análise, né, para fazer, né, para fazer, vamos dizer assim, para solucionar os problemas, né, de uma forma, né, mais simples, e depois a gente retorna, né, para o nosso domínio original, né. O caso mais clássico, né, esse caso é a transformada, né, de Laplace, a transformada de Fourier, né. Então a gente, por exemplo, usa, né, claro, né, tem outros usos, né, mas a gente aprende talvez, né, em equações diferenciais, né, parciais, né, ou até ordinárias, né, como método, por exemplo, né, uma ferramenta, né, a priori para a solução, né, de equações diferenciais. Por quê, né? Porque quando a gente tem uma equação diferencial, né, no tempo, e a gente aplica, né, a transformada de Laplace aquela equação, né, que era do tipo diferencial, né, no domínio do tempo, é uma equação, né, algébrica, né, no domínio da frequência, né. E se ela é uma equação, por exemplo, diferencial parcial, né, que envolva, né, por exemplo, solução, né, tanto a variação temporal, né, quanto a variação espacial, por exemplo, as equações de eletromagnetismo, transmissão de calor, né, a gente consegue, né, fazer, né, com uma equação diferencial parcial, né, vire, né, uma equação diferencial ordinária, por exemplo, né. Foi, né, primeiro visto, né, para a solução, né, da transferência de calor, né, que tanto dependia do tempo, né, quanto da posição, né, o calor, por exemplo, que é transmitido, né, por um meio, por um metal, o que quer que seja. Então, né, a gente faz, né, o que a gente chama de análise no domínio da frequência, né, no domínio de Laplace, e depois retorna para o domínio do tempo. Claro, né, que o domínio de Laplace a gente faz outras coisas, né, a gente tem outras ferramentas, né. Então a gente vê, né, mais adiante, né, na teoria de controle, né, que a gente consegue, né, resolver, né, problemas, né, usando, né, o domínio do tempo. Então, a gente tem ferramenta, desculpa, a gente consegue, né, resolver problemas reais fazendo análise no domínio da frequência, né? Então, a gente tem, né, cálculo, né, dos controladores, por exemplo, no domínio, né, da frequência, a gente tem, né, a análise espectral, né, pelo diagrama de Bode, né, enfim. E o que a gente vai fazer aqui é isso. A gente vai estar acostumado, né, a ver o nosso sistema, né, nas fases, né, A, B e C, e a gente vai mudar nessas fases, a gente vai encarar essa, essa, as nossas máquinas, né, como se fossem um pouquinho diferentes, num domínio diferentes, porque vai ser mais fácil fazer análise nesse domínio. Esqueci de compartilhar a tela, né? Compartilhar aqui, estava só falando. Né? Então, como material, né, eu passei para vocês 3 PDFs. Né?
Eu passei aqui, né, os slides, né, do professor Vitor. Só um minutinho, será que não está configurado? Ah, tá. Não estava configurado aqui, não. Eu passei, né, os slides, né, do professor Vitor, né, que é mais fácil, né, para acompanhar. Eu passei aqui, né, o apêndice A desse livro, né, que é o livro aqui, ó, Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power System, né, do Teodorescu, está aqui. Ele fala aqui, né, de transformações, né, de vetor espacial, de sistemas trifásicos, né, então ele coloca aqui, né, as transformadas, né, faz aqui as transformações. E o capítulo 4 aqui, né, desse livro, que é mais completo, né, ele é mais, entre mais detalhes, né, que é esse livro aqui, Voltage Saucer Converters in Power Systems, né. Então ele fala aqui, né, e fala, né, do que a gente vai usar, né, como que a gente vai fazer análise, né. Então a gente vai fazer análise, né, no referencial alfa beta, né, e depois no referencial DQ, né. Então ele coloca aqui, né, bem tranquilo, né, as questões aqui, né, dos referenciais. E ele até já dá aqui, né, o porquê, né, de usar esses referenciais, né, o referencial DQ, né, o referências senoidais vão ser vistas como contínuas, né, que permite controle mais fácil, né, principalmente aqui, né, no nosso caso, né, modelos, né, em ABC, né, de máquinas elétricas, né, tem, né, esse time variant, né, mutually coupled, né, inductions, né, ou seja, indutâncias, né, acopladas, né, que variam no tempo, né, o DC frame, né, elimina um pouco isso, né, enfim, tem os seus porquês. Ele não usa, tá, ele não usa essa ferramenta, tá, para máquinas. Depois a gente vai ver a parte de máquinas. Tá? Ele usa para circuitos normais, né? O que é o que a gente vai fazer aqui, né? Então, ele vai explicando, né, a questão aqui, né, da transformação. Aí depois eu acho que ele chega aqui e começa a falar de circuitos, né? Fala aqui, né, só de tensão e corrente, né? Mas aí depois ele começa a falar aqui, né, de circuitos, né? Como que seria, né, por exemplo, um sistema, né, com linear acoplado, né? E aí ele tira aqui, né, as expressões, né, de componentes de circuitos. Aqui, essa primeira parte, né, vai ser isso, né, vai ser transformada pura e simples, então a gente vai analisar, né, os componentes de circuitos. Tá? Eu vou falar hoje, tá, da transformação de Clark, tá, um pouquinho, né, da ideia, né, do que foi a transformada de referencial. Tá, a transformada de Clark existe antes, né, e a transformada de Park, né, depois que a gente vai ver, ela existe antes, né, do, do Kovacs, né, fazer, né, essa união para falar, né, de máquinas ou aplicar, né, de maneira generalizada, mas já se fazia análise, né. Então até vou começar aqui com os slides do Vitor, né, que ele justamente fala sobre isso, né. Ele justamente fala sobre isso, né. A, a, deixa eu voltar aqui, né. A questão, né, ou a representação, né,
vetorial de máquinas, né, vem bem de cedo, né, vem de 1929, tá, quando o Park, né, propôs um método desculpa, pessoal, estava vendo aqui, era para para todo mundo poder entrar. Aqui tem um link, mas tudo bem, vamos lá. Começou aqui, né, quando o Park, né, propôs uma forma diferente, né, de estudar a máquina síncrona. Qual que era o problema? Né? Máquina síncrona, né, sempre foi, máquina de indução também, né? A máquina síncrona sempre foi uma máquina muito difícil, né, de ser estudada. Porque ela é um pouco anômala, né, de certa forma, né? Enquanto, né, por exemplo, se a gente parar para pensar, né, a máquina CC, né, tanto o circuito de armadura quanto o circuito de campo, né, são circuitos do tipo CC. A máquina de indução, né, o circuito de campo, o circuito de armadura, né, são AC. Né, só ocorre quando tem, né, indução, né, nos enrolamentos do rotor. E se for, né, também uma máquina bobinada, né, você tem que injetar ali componentes em corrente alternada, ou seja, né, os circuitos, né, que fazem a magnetização e né, colocam, né, provém, né, o torque, né, da máquina, que é a armadura, são né, do mesmo tipo. A máquina síncrona não. A máquina síncrona ela tem, né, na sua armadura, né, um circuito AC e no seu circuito de campo um circuito DC, né? Então sempre foi um pouquinho difícil, né, de analisar. Não que a máquina de indução também fosse fácil. E sempre teve um problema, né, as máquinas, né, do tipo de corrente alternada. Qual era o problema? Né? Então imagina uma máquina, né, de uma máquina síncrona, tá? Sem ser a imã permanente, com estação, com circuito de campo. O que é o circuito de campo? Né? É uma grande bobina, né, que você enrola, né, várias e várias espiras, né, para, né, produzir, né, bastante campo magnético. Né? Você produzir o campo, né, que vai, né, fazer, né, a iteração, né, que vai interagir, né, com o campo girante da armadura e fazer, né, a máquina realmente girar. Qual que é o problema? Né? Bom, o que a gente tem na armadura são as bobinas, né, de estator das fases A, B e C. Né? E o princípio de funcionamento, né, das máquinas AC é o princípio do estabelecimento do campo girante no estator. O que é esse estabelecimento do campo girante? Eu tenho, né, circuitos, né, magnéticos que são defasados 120 graus no espaço. Né? O que significa? Né? Significa que a fase A, B e C, né, os eixos magnéticos, né, dessas bobinas, né, das fases A, B e C, né, o centro ali do eixo magnético delas é defasadas em 120 graus no espaço, ou seja, eu aloco as bobinas, né, no espaço, né, fase A, B e C, de maneira, né, que o ponto ali, né, da concentração máxima, né, de campo, né, o eixo, né, dessa bobina fique, né, de cada fase defasada de 120 graus no espaço. Então, estou falando, né, de uma defasagem física mesmo. Quando eu alimento, né, essas bobinas, né, com, né, tensões que são senoidais, trifásicas e equilibradas, né, o que significa isso? Né, trifásico e equilibrado. Significa que tem a mesma amplitude e que são defasadas em 120 graus no tempo. Né? Então, ou seja, defasagem espacial da bobina, junto com a alimentação que é defasada
né, no tempo em 120 graus entre cada uma das fases, né, resulta, né, ou faz com que se resulte, né, em um campo, né, ou estabeleça, né, nesse conjunto, né, desses circuitos magnéticos, que são as bobinas, né, do estator, um campo que tem a característica girante no espaço. Ou seja, o ponto máximo, né, do campo do estator, ele gira, né, no espaço com uma velocidade angular igual à velocidade, né, de alimentação das bobinas, né? A menos, é claro, ali, né, dividido por polos sobre 2, né? Quanto mais polos, né, eu tenho na máquina, né, eu vou, né, dividir essa frequência angular, né, pelo número de par de polos, né? Mas pensando numa máquina, né, com 2 polos só, né, esse campo girante, né, ele vai, né, girar no espaço, né, ele rotaciona no espaço, né, com a mesma velocidade angular, né, que é a velocidade da alimentação das bobinas, né, da frequência, né, das correntes, né, que circula a bobina. Então, uma máquina de 60 Hz, né, de 2 polos, o campo girante dela, né, corta o espaço, né, ou consegue, né, faz 60 revoluções, né, por segundo, né, os 1.800 revoluções por minuto, né, rotações por minuto. E aí, né, o que acontece? Quando eu, né, ativo, né, o circuito de campo, né, essa máquina, né, ou esse circuito de campo, né, ele vai girar, né, ele vai tentar acompanhar, né, o campo estator, e é o princípio muito básico de funcionamento da máquina síncrona. Só que qual que é o ponto? Né? A gente sabe, né, pelas equações, né, do eletromagnetismo, né, que basicamente, né, é a equação talvez que a gente mais use em máquinas, né, que é a lei de Faraday, né? A lei de Faraday, né, fala, né, que quando, né, um condutor, né, ele é cortado, né, por um campo magnético variante no tempo, né, nos terminais desse condutor aparece, né, uma tensão, aparece uma força contra a eletromotriz, né, induzida a fim, né, de manter, né, o, a, o estado dele, né, contra, né, a circulação de corrente. E é isso, né, que eu tenho. Então, se a gente pegar, né, o modelo da máquina síncrona, né, modelo lá, né, em regime permanente, a gente tem um modelo muito simplesinho, né, que é aqui, né, eu tenho a impedância, né, e aqui uma força, né, contra a eletromotriz induzida. Aqui a tensão da armadura, né, aqui a impedância do estator, né, em regime permanente, né, esse modelo. Essa força contra a eletromotriz induzida vem do quê, né? Se eu pensar aqui na máquina, né, eu tenho aqui, né, o rotor, né, e aqui, né, tenho aqui, né, os meus enrolamentos, né, do campo, né, que está sendo aqui alimentado, né, por corrente e, né, criando, né, um fluxo magnético. Esse fluxo, né, tentar desenhar aqui, né, por fora, né, tem o estator, né, e aqui eu tenho, né, as bobinas, né, do estator, né. Então, vou colocar aqui, né, da fase A, só um minuto.
Isso, né? Aqui, sempre confundo, né? Fase A, né? O eixo está aqui. A fase B, acho que seria a... Não. A fase B seria a... Vamos desenhar o eixo magnético, né, primeiro. Então, se o eixo magnético está aqui, a fase B estaria aqui, né, algo parecido. E a fase C, né, estaria mais ou menos aqui, né, o eixo magnético dela, né, e daria algo assim. Posso ter desenhado as bobinas com a polaridade trocada. Mas é mais ou menos isso, né? Então tem as bobinas, né? Passando, né? Acho que os graus aqui também estão todos errados, né? Acho que tem uma defasagem maior aqui. Mas tudo bem. O que acontece, né? Esse ímã girando, né? Esse fluxo, né? Vai cortar a bobina A, né? Mas, por exemplo, quando ele está alinhado com a bobina A, ele, né, tem uma interação máxima, né, com a bobina da fase A. Quando ele está 90 graus, né, da fase A, né, ele não tem interferência, né, porque não vai ter nenhuma linha de fluxo, né, saindo aqui, né, na direção aqui perpendicular, cortando a bobina A. Ou seja, dependendo da posição espacial, né, do rotor, eu tenho efeitos diferentes na fase. E é justamente, né, essa questão, né, que dependendo da posição do rotor, eu tenho efeitos diferentes em cada uma das fases, na fase A, fase B, fase C, que ficava muito difícil de analisar, né, as máquinas AC. Por quê? Porque basicamente, né, significa, né, que as indutâncias mútuas, né, entre, né, a fase A e o campo, a fase B e o campo, e a fase C e o campo, né, elas eram, né, variantes com o tempo, né, porque, na verdade, né, variantes, né, com a posição do rotor, né, que é função do tempo. Né, então, eu tenho isso daqui, né, e modelos, né, matemáticos, né, modelos de sistemas lineares variantes no tempo, né, é algo que é mais complicado. E as transformadas, né, elas tentam, né, também retirar um pouco, né, dessas dependências temporais. Né? O Park foi o primeiro. Né? Ele não criou a transformada, né, apesar da transformada ter o nome dele, ele não criou a transformada pensando, né, em que ela iria eliminar, né, tantas outras coisas, ou iria possibilitar, né, fazer, né, ou mexer com qualquer variável elétrica. O pensamento dele foi na máquina síncrona, foi tentar ver como que a máquina síncrona funcionaria. O que ele pensou? Ele pensou o seguinte: como, né? Como que fica, né? O modelo da máquina, né? Se ao invés, né, de eu olhar a máquina de fora, né, então, né, em vez de eu olhar aqui a máquina, né, de fora, né? Então, eu estou vendo que as bobinas estão fixas no espaço e o rotor está girando, né? O que acontece se eu observar a máquina do rotor dela? Então, eu estou acompanhando o rotor. Né? Não só estou acompanhando o rotor, como estou acompanhando o fluxo do rotor. Como que fica o resto da máquina?
né? Estou partindo, então eu sempre estou aqui, né, seguindo o fluxo do rotor. Como que é o resto da máquina, né? E, bom, as equações ficaram super mais simples, né? E a máquina ficou muito mais simples de ser analisada. Então, a ideia inicial era essa, né? Como que eu faço isso? E aí, né, foi vindo mais ideias. O Park fez para máquina síncrona. Aí o Stanley, né, estudou o motor de indução, só que ele pensou como que ficaria se eu colocasse num referencial estacionário, né? E foi avançando, né? Até chegar no Kovacs, que criou o conceito de vetor espacial. Tá? E é desse conceito que eu vou falar agora. A gente vai falar, né, depois dessas transformações aqui, para máquina síncrona, motor de indução, né, mas depois com calma. O que o Kovacs, né, pensou? Bom, a ideia do parque era essa, né? A ideia do parque foi lá, né, seguir, né, o, o, o rotor, né, e ele ficava ali, né, acompanhando, né, as grandezas, né, ele, né, se movimentando, né, no espaço. E aí ele foi, né, à medida, né, que essas teorias foram evoluindo, né, o Kovacs ele falou o seguinte: e se eu associar qualquer variável elétrica com um vetor espacial, né? Por exemplo, né, o fluxo da máquina ele é uma grandeza vetorial, né? Ele tem amplitude e ele tem direção, né? Então, no espaço, né, ele tem um sentido. Você pode até não mudar a amplitude dele, mas o sentido dele vai mudando. E se eu pegasse, né, e começasse a associar um vetor, né, espacial como, né, eu tenho um fluxo girante e começasse a associar grandezas que não necessariamente são vetoriais, mas eu associasse a essas grandezas um vetor no espaço associado a ela, como por exemplo tensão e corrente. Tensão e corrente são grandezas escalares, né, na física, né? O que aconteceria? Então ele criou, né, o, o conceito de vetor espacial. Falou o seguinte, ó, todas as minhas variáveis elétricas aqui, né, tensão e corrente, eu vou associar a elas um vetor, né, no espaço que representa essa variável, como se fosse o fluxo girante de uma máquina de corrente alternada. Então, o que acontece, né? Vamos pegar aqui o estator de novo da máquina, né? Tem lá, né, deve ser algo assim, né? Eu tenho lá, né, as bobinas, né? E tem as tensões dessas bobinas, né? Aqui tem os eixos, né? Dessas bobinas, né? Aqui tem os eixos, né? Dessas bobinas, né? O eixo da bobina A, da B, da C, né? E essas bobinas, né? Então até vou desenhar aqui, né? As bobinas, né? Elas são percorridas, né? Por corrente, né? Então tem a corrente aqui da fase A, né? A corrente da fase B,
corrente da fase C, né? Elas têm com elas, né, a tensão associada, né, para fazer fluir essa corrente. E se por um acaso, né, eu, né, além do fluxo, né, que ela vai estabelecer aqui no espaço, né, e eu acompanho, eu estabelecer aqui, por exemplo, um vetor Vs e um vetor, por exemplo, aqui Is, né? E esses vetores aqui no espaço representassem, de alguma forma, as correntes e as tensões das minhas fases. Então foi isso que o Kovacs fez. Falou o seguinte, ó, eu vou representar, né, por exemplo, as tensões A, B e C por um vetor espacial Vs. Então esse vetor espacial aqui, ele vai ter, né, uma posição no espaço. Né? E aí esse vetor Vs, né, então como ele vai ter uma posição no espaço, eu vou criar aqui eixos, né, coordenados alfa e beta, que vai mapear esse espaço. Né? Então esse meu Vs, né, ele vai ter duas componentes, né, de dois eixos coordenados, os eixos alfa e o eixo beta. Então ele é um vetor, né, V alfa, né, então o alfa aqui vai representar a parte real, mais J V beta. Né? E, né, à medida que esses, né, valores aqui, né, da fase A e B evoluem no tempo, né, eu consigo representar. Basicamente, né, então, por exemplo, aqui, né, o eixo alfa, né, está alinhado aqui com o eixo A. Né? Então, significa que quando a tensão da fase A, né, for máxima, né, o alfa também vai ser máximo. Né? Então, eu vou pegar aqui a influência, né, de cada uma, né, dessas fases, né, nesses eixos aqui que estão no espaço. E vou agora, né, passar a representar as minhas tensões, em vez de serem trifásicas, por essas componentes aqui, alfa e beta. Essa, pessoal, é a ideia por trás da transformada. Agora eu vou entrar na matemática. Tem alguma dúvida? Então, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu devo falar, né, da transformada de Clark, né, nome da engenheira, né, Edith Clark, que fez, né, esses estudos, que passa, né, do referencial ABC para alfa beta, tá? E depois eu vou tentar fazer, tá, ou aplicar essa transformada de Clark, né, em elementos de circuitos. E aí vou encerrar a aula por hoje. Tá? Vou encerrar a aula por hoje. A transformada, tá, pessoal, do vetor espacial, então, ela vai ser, né, eu vou usar aqui contenção. Então vamos supor que aquelas bobinas lá que eu falei, elas estão sendo alimentadas por tensões senoidais trifásicas. Então tem um valor máximo e, por exemplo, cosseno de ômega n t. Tá? A fase B, né, então no tempo, tem o mesmo módulo, que está 120 graus defasada, né, menos, né, 120
verdade, menos 2π, né, sobre 3. E a fase C, né, também defasada das outras, né, com a mesma frequência, defasada das outras também em 120 graus. O vetor espacial, tá, disso daqui, né, eu vou representar assim como VS, ele vai ser dado, tá? Depois eu vou falar por uma constante, tá? Depois eu vou falar dessa constante, vezes, tá? A fase A, mais A vezes a fase B, mais A ao quadrado vezes a fase C. Sendo que A, né, para quem já fez análise, sabe, A é um número complexo, né, de módulo 1 e defasagem de 120 graus. Então, ele é E elevado a J 2π sobre 3. A ao quadrado, né, é elevado, o quadrado disso seria 4π sobre 3, ou menos J 2π sobre 3. Então, A é um número complexo, tá, que representa uma defasagem de 120 graus. Por que que eu estou colocando, né, essa defasagem de 120 graus? Né? Por que eu estou usando aqui, né, esse A e esse B? É porque esse vetor espacial, ele é a representação da tensão no espaço, né? No espaço formado pelos eixos coordenados alfa e beta, né? Então, ele é V alfa de T mais J V beta de T. Ok? E, né, se a gente olhar aqui, tomando, né, vou voltar aqui, né, tomando o eixo alfa, né, então tomando aqui o eixo alfa, né, como se na parte real, e portanto o 0 grau, né, a fase B, ela está no espaço 120 graus defasada, né, e a fase C menos 120 graus defasada. Então, esses operadores A e A ao quadrado indicam, né, o que seria a defasagem espacial das fases A e B. Tá? Então, isso aqui é um indicador, tá? Ou, né, vamos colocar aqui, né, indicadores das defasagens espaciais, né? Então, aqui tem uma noção, né, de que eu irei realmente pensar na minha tensão como sendo uma representação ou como tendo um vetor no espaço associado a elas, né? E o espaço vai ser feito pelos eixos alfa e beta, que são, né, que estão 90 graus entre si, né? Então eu consigo mapear aquele plano, né? Então, o que, né, a gente precisa fazer agora é determinar o meu vetor espacial. Tá? O meu vetor espacial, né, vai ser determinado, né, quando eu fizer essa soma aqui. Tá? Eu vou, né, fazer o seguinte, né, o VA, né, por exemplo, ele é o VM vezes cosseno, né, de ômega t. Né? Eu vou tratar esse cosseno da seguinte forma. Né? Cosseno, né, desse argumento é E elevado, né, a J ômega t, né, mais E elevado a J, menos J, né, ômega t, né, menos J o argumento, dividido por 2. Né, dividido por 2. Né?
a gente consegue, né, separar, né, o cosseno, né, por essa expressão aqui, por essa soma, né. Então, um cosseno, né, eu vou usar isso. Então, eu vou usar essa representação, tá, de exponenciais, tá, das funções dos meus cossenos, tá. Acostumando que eu vou começar a fazer bastante isso. Então, né, meu VS vai ser o quê? Né? Vou colocar aqui, né, K, eu vou VA, eu vou suprimir aqui o tempo, AVB, mais A2VC, né, só para vocês lembrarem, né? Lembrando, né, que VA, VB e VC, né, tem o mesmo módulo, né, e são multiplicados por funções cossenoidais, né? Então, os cossenos é o que? Essa soma aqui de exponenciais dividido por 2. Então, já para aliviar, né, aqui minha barra vai ser K vezes, né, o valor máximo dessas ondas cossenoidais, né, que eu posso colocar em evidência, vezes o 1 sobre 2, né, que vem aqui quando eu fizer a abertura, né, de todos os cossenos aqui em funções exponenciais. E aí eu vou ficar só com as funções exponenciais, né? Então eu vou desenhar aqui em vermelho a fase A, né? J vezes, né, o argumento, né, positivo, mais E elevado a menos J vezes o argumento, né? A fase B vai ser A, né? A, né, é E elevado a J 2π sobre 3 vezes, né, as duas exponenciais aqui, a positiva, né, que é ômega t mais não, né, desculpa, menos 2π sobre 3, mais E elevado a menos J ômega t menos 2π sobre 3. Né? Mais, vou continuar aqui embaixo, né, em verde, a fase C, né, que é A2, E elevado a menos J 2π sobre 3, vezes, né, agora as exponenciais, a positiva e a exponencial negativa. Tá? Então, é isso. Para eu resolver isso, né, eu vou ter que multiplicar, né, o A, né, que é esse exponencial aqui, por esses outros dois termos exponenciais, né, e o A2 aqui, também por esses dois termos exponenciais. Tá? O que vai acontecer, né? Bom, soma, né, de exponenciais, né, aqui tudo de E, eu vou só somar os argumentos. Então, eu vou ter J vezes 2π sobre 3, né, mais J vezes ômega t, mais J vezes menos 2π sobre 3. J 2π sobre 3 menos J 2π sobre 3, cancela. Vamos aqui para a fase C. E elevado a menos J 2π sobre 3, mais J vezes ômega t, mais J 2π sobre 3. 2π sobre 3 positivo, né, J 2π sobre 3 positivo, cancela com J 2π sobre 3 negativo. Tá? Então, quando eu resolver, né, essas multiplicações, as exponenciais positivas elas vão cancelar as defasagens. E as exponenciais negativas? Eu vou ter aqui menos J vezes menos 2π sobre 3, vai ficar positivo. Quando eu somar com essa defasagem aqui positiva, né, vai dar 4π sobre 3 ou, né,
menos 2π sobre 3, né? Mais 240 graus ou menos 120. E a mesma coisa aqui, né? Menos 2π sobre 3, menos 2π sobre 3 é menos 4π sobre 3, né? Que é menos 240, né? Ou mais 120. Ou seja, as exponenciais negativas, eu não vou cancelar as defasagens. Tá? Então, quando eu resolver essas exponenciais, né, eu vou ficar com todas as exponenciais positivas sem defasagem. Então, vai ficar a exponencial da fase A, B e C positiva sem defasagem. Então, vai ser 3 vezes E elevado a J ômega T. E eu vou ficar com as exponenciais negativas, né, sem defasamento. Então, vai ser E elevado a menos J ômega T, mais aqui, né, a fase B a gente viu que deu menos 120, então, menos J ômega T, menos 120. Desculpa. Não, desculpa. Aqui é menos 120, né? Menos 120. E a fase C, né, deu mais 120. Tá? Se eu colocar esse exponencial negativo em evidência, o que eu vou ter? Aqui da fase A eu vou ter 1. Né? Da fase B, né, quando eu colocar isso em evidência, eu vou ter E elevado menos J vezes menos 2π sobre 3. Então, eu vou ter, na fase B, E elevado a J 2π sobre 3. Na fase C, eu vou ter, né, menos J vezes 2π sobre 3. Então, menos J 2π sobre 3, né? O que é isso, né? Isso daqui é A, isso daqui é A ao quadrado, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, né, 3 vezes a exponencial positiva mais a exponencial negativa vezes 1 mais A ao quadrado. Né? E se vocês fizerem, né, essa conta, isso é a soma de 3 números complexos, todos têm o módulo 1 e todos são defasados 120 graus entre si. Né? A gente sabe que essa soma é nula. Ou seja, o termo, né, da exponencial negativa é nulo. E aí, eu terei agora, tá, o meu vetor espacial, né, vai ter aquele ganho K, né, que eu falei, vezes 3 meios, né, 3 vai multiplicar aqui, o valor máximo, vezes E elevado a J ômega T. Né? E agora entra a escolha do K. Tá? Dependendo, né, da literatura que vocês podem ver, né, em geral é escolhido 2 Ks. Né? O primeiro, que é o que a gente vai usar,
é o K igual a 2/3. Né? Por quê? Porque quando a gente usa esse K igual a 2/3, né, 2/3 vezes 3/2 é 1. O que que significa? Significa que o vetor espacial vai ter o mesmo módulo que a grandeza da fase. Né? Então, a gente está fazendo uma transformação invariante em módulo. E se não me engano, se a gente escolher K igual a raiz de 2/3, acho que é a raiz de 2/3, a gente faz uma transformação que é invariante em potência. Né? É que eu não sou muito acostumado a mexer, né, com esse tipo, né, com a transformação, com esse valor aqui de constante, mas eu acredito que a variação ficaria invariante em potência, né, e aí aqui ficaria raiz de 3 dividido por raiz de 2, né, raiz de 2 dividido por 2, né, é 1 sobre raiz de 2, e 3 dividido por raiz de 3 é raiz de 3, né, então ficaria raiz de 3 dividido por raiz de 2. Que faria, se não me engano, uma transformação que é invariante em potência. Tá? Depois a gente vai falar de potência, tá? no referencial alfa e beta, mas por enquanto a gente vai usar 2/3. Se K for igual a 2/3, eu vou ter, né, que o meu vetor espacial, então, vai ser o valor vezes essa exponencial aqui complexa. Né? A gente sabe, né, vocês devem ter visto que uma exponencial complexa, né, ela pode ser dividida, né, em um cosseno, né, daquele argumento, mais j, o seno do argumento. Né? Então, eu vou ter aqui, né, que meu vetor espacial, que lembrando, né, é composto da componente alfa, que é a componente real, né, mais beta, que é a componente imaginária, né, tá 90 graus defasado, vai ser igual, né, a esse valor máximo vezes cosseno, né, de ômega t mais j seno de ômega t. Né? Que daqui eu tiro, né, que a parte real é o valor máximo vezes o cosseno e a parte imaginária, né, é o valor máximo, né, vezes o seno. Né? Então eu tiro aqui, né, que meu V alfa, né, vai ser o valor máximo vezes cosseno de ômega t e meu V beta, né, no tempo, vai ser o valor máximo vezes seno de ômega t. O que faz sentido, né? Por que faz sentido? Né? Eu tenho, né, dois eixos, né, no espaço, né, lembrando, a alfa e beta estão no espaço, que são separados, né, em 90 graus. Né? Esse eixo, né, essa formação aqui, né, ela produziria, né, algo que é girante no tempo, né, caso, né, né, essas duas fases fossem, né, alimentadas, né, por grandezas, né, com o mesmo módulo e defasadas em 90 graus. Né. Esse é um caso especial de um caso, né, de um sistema bifásico equilibrado. Né. É o único caso que é diferente. Né. Então, um sistema pentafásico, né, a defasagem seria 72 e por aí vai. Né. Hexafásico, 60. O bifásico, né, não seria defasado 180, né, como a gente poderia pensar. Né. Não faria sentido, porque eles estariam no mesmo eixo. Né. Você não conseguiria representar. Né. Um sistema bifásico é defasado 90 graus. Não apenas isso, né?
Se a gente olhar aqui, né, o que significa essa exponencial? É elevado a j ômega t. Né? Significa que nesse espaço aqui, o meu vetor espacial de tensão, ele tem, né, um módulo, né, então, um módulo dele, né, o tamanho dele é Vm, e ele gira nesse espaço com velocidade angular ômega. Né? Então, se eu representar isso aqui, né, é justamente isso. Então, olha só, esse vetor espacial Vs, ele vai representar aquele conjunto de tensões trifásicas. Aquelas tensões VA, VB e VC agora, né, vão ser representadas, tá, por essas grandezas espaciais, alfa e beta. A ideia aqui agora é que essas grandezas trifásicas produzam um vetor girante no espaço, parecido com o fluxo girante do estator de uma máquina de corrente alternada. Né? Então, olha, a fase A, a fase B e a fase C, cada uma daquelas bobinas, né, das fases, ela produz um fluxo, né? Fluxo, né, produzido lá pela bobina, né, vai depender ali da corrente. E o fluxo, ele tem uma característica, né, senoidal, né? Ele aumenta e diminui, né? Muda, inclusive, de sentido, né? Mas a parcela individual de cada fase, defasada 190 graus, cria, né, ou soma-se o fluxo girante. Aqui é a mesma coisa, né? Basicamente, quando a gente fez essa soma, né, a gente pegou aqui e defasou 120 graus, né, com o A e o A ao quadrado. E aí a gente viu que a componente, né, que tem um sentido de giro negativo é nula, fica só a componente de sentido positivo. Ou seja, estou agora, né, associando um vetor que gira no espaço com velocidade ômega. Né? Essa dedução aqui é idêntica à dedução do fluxo girante da máquina C. Né? É idêntico. Então, a ideia agora é essa mesmo. É a gente pegar, né, as nossas variáveis elétricas e associar um vetor espacial a elas. Esse vetor espacial, né, a ideia, né, de onde partiu isso, é do fluxo girante da máquina em corrente alternada. Pessoal, tem alguma observação, alguma dúvida? Vocês compreenderam essa questão de associar agora essas nossas grandezas, como tensão e corrente, a um vetor que gira no espaço? Não, esse conceito não é muito simples mesmo, não, Matheus. Por isso que eu perguntei bem da ideia mesmo, né? Porque a matemática, né, eu estou mostrando aqui, mas vocês têm que se acostumar também melhor com a ideia, porque vocês vão aplicar isso, né? Mas aí, eu acho que quando vocês forem aplicar, a ideia tem que estar um pouco, vamos dizer assim, pregado em vocês, né? É uma coisa assim, mais
mais, vamos dizer assim, de visualizar mesmo, né? É essa questão. Que a gente vai começar a desenhar esses vetores, né? E esses vetores, né, na verdade, eles vão estar girando, né? A gente vai estar pegando, né, vamos dizer assim, momentos específicos, né? Mas eles estão girando, tem defasagem sim, enfim. Eu não sei se tem aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a ideia é essa, né? A bobina aqui, ó, da fase A, que é o eixo dela, né? Corrente sinoidal tá aqui, variando. Fase B, o eixo magnético aqui, ó, da fase B, dividido, né, separado, 120 graus. Né? Corrente no tempo, defasar 120 graus também, né, no tempo aqui. Fase C, né, somou as componentes, né, individuais, né, então, na verdade, né, essa é só a variação, né, das componentes individuais, né, mas quando a gente faz a soma vetorial, é o fluxo girante. Né? Então a gente vai, né, imaginar, né, aqui, né, com a densidade de fluxo magnético, né, B. Né? A gente vai começar agora a pensar, né, nessas senoides defasadas, né, 120 graus no tempo, como se elas também estivessem, né, esse comportamento de defasagem no espaço, né, e associar esse vetor a elas. Se eu tenho o B, né, se eu tenho o módulo dele e a localização no espaço, eu consigo recompor, né, a, os originais, A, B e C. Né? Então, a ideia é essa. Né? Então, agora, né, eu só vou formalizar um pouco, né, aquela transformação. Né? Vou colocar aqui numa forma vetorial. Né? O que eu tenho aqui? Né? Eu tenho, né, só para lembrar que VS, né, é VA mais A, né, VB, né, mais A2, BC. Né? E A, B e C, né, são valores, né, que eu meço no tempo. Né? Como que ficariam os valores? Lembrando que VS, né, é V alfa mais JV beta. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui, né, uma matriz de transformação, né, entre os valores, né, a partir dos valores de A, B e C no tempo. Né? Alfa é tudo que for positivo, né? E positivo não, desculpa, real, né? E beta é tudo que for real. A, né, é elevado a J 2π sobre 3. Isso é um número, né, imaginário, cujo a parte real é cosseno de 2π sobre 3, e a parte imaginária, né, mais J seno 2π sobre 3. Né? E o A2, né, vai ser cosseno, né, de menos 2π sobre 3, né, porque defasagem negativa, mais J seno, né, de menos 2π sobre 3. Cosseno, né, de 120 é menos meio. Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de menos 120 é menos meio. E seno de menos 120 é menos raiz de 3 sobre 2. Né? Só lembrando, né, é que tem o ganho, né, K, que é 2/3. Então, A, né, fase A, ela é multiplicada por um número real, 1. Né? Então, eu tenho aqui 1. B é multiplicado pelo número real, menos meio. E C
também pelo número real menos meio. Né? Na parte imaginária, A é multiplicado por 0, B é multiplicado pelo número, né, raiz de 3 sobre 2, e C multiplicado pelo número raiz de 3, menos raiz de 3 dividido por 2. Né? Então, pensando em termos, né, matriciais, né, essa, né, matriz aqui, né, multiplicar tudo isso aqui, é a minha matriz, né, de transformação para alfa beta. Tá? Minha matriz de transformação para alfa beta. Eu vou fazer só uma mudança aqui, tá? Por quê? A gente viu que alfa e beta, né, consegue representar, né, muito bem, né, componentes que giram, né, nesse espaço aqui. E o que seria o sentido de giro? Né? Então, por exemplo, vocês devem ter visto lá instalações industriais. Quando eu quero mudar o sentido de rotação da máquina, eu faço o quê? Uma mudança entre duas fases. Né? Então, por exemplo, tem lá, fase A, B e C. Eu troco as fases B e C de lugar, né, para fazer a inversão do sentido da máquina. Né? O que isso significa? Né? Lembra, né, na aula de PWM, né, em EL25 que eu falei, né, um sistema trifásico desequilibrado, né, é a soma, né, de 3 sistemas trifásicos equilibrados, né, sistema equilibrado de sequência positiva, trifásico equilibrado de sequência negativa e trifásico equilibrado de sequência zero. Os eixos alfa e beta, eles conseguem, né, representar muito bem tanto a sequência positiva quanto a sequência negativa. Né? O que seria a representação da sequência negativa? A representação da sequência negativa, né, no eixo alfa e beta, seria, por exemplo, uma parcela do vetor espacial, Vs, que gira com sentido contrário. Né? Então, por exemplo, aqui em azul, né, se eu tenho, né, girando com sentido normal de fase, eu tenho a sequência positiva. Girando no sentido contrário, eu tenho a sequência negativa. Só que a sequência zero não produz, né, uma componente que gira no espaço. Né? Porque eu defini lá com vocês, né, a gente viu a definição de sequência zero, é aquela sequência, né, que é igual em todas as fases. Né? Ou seja, a defasagem né, zero entre as fases A e B. Então, para eu poder representar todas as formas, né, possíveis, né, ou todas as componentes possíveis de um sistema trifásico, tá, é muito comum que essa representação seja uma representação em alfa, em beta e zero. Tá? Então, vocês vão ver também, né, na literatura a representação em eixo alfa, beta e zero. Né? Então, uma forma, né, diferente de se fazer essa transformação, né, é colocando, né, a componente aqui de sequência zero. Alfa e beta não muda, né, é 1 menos meio e menos meio, zero, raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Né? E a gente tem que acrescentar a sequência zero. A sequência zero, né, a definição dela é aquela componente, né, que é igual
né, nas fases A, B e C. Né? Então, a sequência 0, né, é 1/3 de VA mais 1/3 de VB mais 1/3 de VC. Né? Como eu estou multiplicando aqui, né, por 2/3, né, aqui a componente de sequência 0, né, para dar esses valores de 1/3, eu tenho que multiplicar aqui por meio. Né? E aí, né, a transformação, né, vamos dizer assim, mais completa seria aqui a transformação, que inclui, tá, a sequência 0. De maneira geral, a gente não vai usar a sequência 0, tá? A gente vai usar só alfa e beta. Mas, né, fica aqui também, né, temos da descrição. E é claro, né, se eu saio de ABC e vou para alfa, beta, 0, eu também tenho que, né, fazer o contrário. Né? Porque o que eu meço, né, o mundo, né, em que eu estou, né, é o mundo, né, das fases A, B e C. Então, se eu tiver as componentes, né, de beta, alfa, beta e 0, eu tenho que ser capaz, né, de determinar, né, as componentes, né, alfa e beta. Então, basicamente, né, eu tenho que calcular a inversa, né, dessa matriz aqui. Né? E a inversa dessa matriz, ela vai ser 1, 0 e 1, menos meio, raiz de 3 sobre 2 e 1, menos meio, menos raiz de 3 sobre 2 e 1. Né? Faz sentido, né? A fase A, né, tá alinhadinha com a fase B. Né? A fase B, né, eu tenho que defasar aqui, né, 120 graus para chegar no eixo real, né? Então, para encontrar, né, esse valor aqui que é real, e a fase C é a mesma coisa. Né? Só que menos 120. Vou dar uma diminuída aqui só um pouquinho, né? Só para circular. Tá? E isso daqui, pessoal, é a transformação inversa, tá? De alfa, beta e 0. Né? Então é a inversa. Né? Isso daqui, né, é igual, né, esse daqui inverso. Né? Ou, né, colocando, né, em termos bonitos, isso, né, vezes, né, menos 1, né, tá entrando aqui, né, como negócio da transformado, né, igual, né, a matriz de identidade. Termos bonitos. Tá? Então, essa aqui é a ferramenta matemática. E é claro, né, isso vai se aplicar a, né, a corrente também, né? Então, né, por exemplo, agora colocando, né, de uma maneira bem, né, compacta, né, I de alfa, beta e 0, né, é igual, né, a minha matriz de transformação vezes, né, aqui o I de ABC. Né? O I de ABC vai ser igual, né, a minha matriz de transformação inversa vezes, né, alfa, beta, 0.
como que vai ficar a impedância, né? Por exemplo, vamos imaginar, tá, um circuito mais básico. Aqui, ó, resistivo. Né? Uma resistência R. Né? Tem aqui, né, alimentado pelas tensões A, B e C, e flui, né, as correntes, né, A, B e C. Né? Como que ficaria, né, um circuito? Né? Simples. Se a gente colocar, né, isso em termos, né, de equacionamento matricial, né, eu vou ter, né, isso daqui. Né? E, basicamente, né, eu preciso, né, eu vou fazer aqui até de um jeito um pouco mais complexo. Não, não vou usar a anotação, uma anotação aqui bem simples, né? Mas basicamente, né, isso daqui, né, é um valor R, né, vezes a matriz de identidade, né, e o valor real. Né? E o que eu quero fazer, né, é ver, né, como que ficaria nesse sistema para alfa, beta e zero. Então isso aqui, né, vai ser meu VABC, isso daqui vai ser meu IABC. Então, colocando aqui, né, nessa notação mais compacta, eu vou ter isso daqui, né, R vezes I, né, vezes, né, isso aqui são vetores, tá? Então aqui é 3 por 1, né, aqui é 3 por 3, né, aqui, né, também é 3 por 1. Substituindo, né, as transformações, eu vou ter, né, que VABC é o quê? ABC, né, é a transformação inversa, né, do meu vetor espacial, vezes, né, as minhas componentes em alfa, beta e zero. Né? Então, ABC é a inversa, né, vezes alfa, beta, zero. Né? Alfa, beta, zero, eu pego o ABC e multiplico pela matriz de transformação. Né? Então, ABC, para eu ter ABC, eu tenho que multiplicar pela inversa. Né? R vezes I, né, vezes, né, a mesma coisa aqui, né, a matriz inversa, né, de transformação, vezes, né, as minhas correntes aqui, né, em alfa, beta, zero. Né? Então, eu tenho que multiplicar, né, pela direita, né, pela matriz de transformação, né, os dois lados da equação. Né? Quando eu fizer isso, eu vou ter, né, que V alfa, beta e zero vai ser igual, né, a matriz de transformação vezes, né, aqui eu vou colocar a matriz R, tá, que é o R vezes o I, vezes a matriz de transformação inversa. Tudo isso vezes a minha corrente. Tá? Em alfa, beta, zero. Né? Aqui um vetor 3 por 1, aqui um vetor 3 por 1. Né? E aqui são matrizes, né? 3 por 3, né? O R também, né? Aqui é matriz de resistência, matriz 3 por 3, e aqui também 3 por 3, né? Então isso aqui vai dar também uma matriz 3 por 3. Mas o mais importante, né? Que para fazer a transformação de impedâncias, né? Eu tenho que fazer essa conta, né? Então eu tenho que pegar, né, a minha matriz de impedâncias, né, na forma matricial,
e multiplicar ela pela direita, pela transformação, né, direta, e pela esquerda, né, pela transformação inversa, né, pelo inverso da transformação de Clarke. Tá? Quem fez análise, né, vai lembrar muito, né, da transformação de Fortescue, que também era algo desse tipo, né, se multiplicava, né, um lado pela função direta e pelo outro, né, pela função inversa, né. Então a questão da impedância não é direto, né. Isso é importante. É claro que o R, né, como isso daqui, né, é um valor, né, de uma constante vezes, né, a identidade, né, a constante pode sair fora dessas transformações, ele vai ficar matriz vezes identidade, que é a matriz, né, e aquela matriz vezes a inversa, que vai dar identidade, ou seja, o final, né, disso tudo aqui vai ser o valor da resistência vezes identidade. Então, num circuito resistivo, né, não tem mudança da impedância. Onde que vai ter a mudança de impedância? Vai ter quando eu falar, por exemplo, de um circuito, né, que ele seja, né, por exemplo, né, acoplado, né, magneticamente, né? Então, vamos até pensar que eles estão ligados aqui, né? Porque aí fica mais fácil, né? É A, B, C, né? E aí eu tenho, né, indutâncias, né, mútuas, né, entre A e B, B e C e A, né? Então, além, né, das indutâncias aqui, né, das fases, né, eu tenho mútuas, né, entre a fase A e B, entre a fase B e C, entre a fase C e A, né? Então, quando eu colocar isso, né, num tipo de equação matricial, né, eu teria algo do tipo, né, uma matriz cheia. Considerando, né, que é tudo equilibrado, né? Então, por exemplo, eu teria aqui, né, na diagonal principal, né, as indutâncias, né, próprias, vamos colocar assim, né, e fora da diagonal, né, aqui, né, as indutâncias mútuas, ou seja, a corrente, né, da fase B e C interfere, né, na tensão da fase A, por aí vai, né? Isso aqui, né, é o princípio, né, que rege, né, na verdade, o equacionamento, né, das nossas máquinas, né? Na verdade, né, perdão, eu errei aqui, né? É um circuito indutivo, né? Então é vezes a derivada temporal, né, das correntes, né? Aqui, né, não posso esquecer, né, é a derivada temporal das correntes. Isso aqui, né, é muito comum, é uma equação muito comum em máquinas elétricas. Aí quando a gente passar, né, a alfa e beta, né, aqui, né, vai ter a alfa e beta, né, aqui, né, na derivada, né, A, B e C é o que? Seria a transformada inversa, né, alfa, beta, zero, né, ficou pequeno, né, a transformada, né, vou colocar aqui, né, a transformada inversa, né, de alfa, beta, zero, e aqui, né, seria a derivada, né, dessa, né, transformada, vezes, né, as correntes, né, alfa, beta e zero, né, no tempo, né, vezes aqui, né, essa matriz aqui, né, de indutâncias, tá? Como a matriz, né, de transformação de Park-Clark só tem constantes, né, ela pode sair da derivada temporal sem problema nenhum. Mas quando a gente for ver a transformação de Park, não vai ser assim, né? Então,
quando eu fechar aqui, né, o resumo, né, vou até colocar aqui, né, L, né, ABC, né, quando eu fazer, né, a multiplicação, né, pela direita, né, pela matriz direta, eu vou ter, né, aqui derivada, né, eu vou ter, né, que a matriz, né, das redundâncias, né, alfa, beta, zero, né, essa multiplicação aqui. E agora, né, não é uma multiplicação simples, né, porque eu não tenho, né, uma matriz diagonal, né, com o mesmo valor, né, que pode ser representado por uma constante vezes, né, a matriz de identidade, né, tem uma matriz cheia, né, e tenho que fazer então, né, toda aquela, né, toda aquela transformação, tá? Mas isso é uma coisa legal. Quando a gente for ver essa matriz aqui, né, alfa, beta, zero, ela vai ser do tipo diagonal, né? Os elementos fora da diagonal dela vão ser nulos. E se não me engano, eu tenho que conferir, né? Porque eu não fiz a conta aqui com vocês, mas se não me engano, ela vai ser 3 meios de LS menos LM, né? Aqui. E aqui vai ser LS menos 2LM, se não me engano. Né? Eu falei para vocês, né? Eu não decoro as coisas muito bem, não. Então, tenho que fazer as contas. Mas essa é uma conta que é bem demorada, né? Bem monótona. Vou poupar vocês disso. A gente pode ver aqui, né? Aqui, quando tem nessa questão, que é uma questão, né, de matriz cheia, LM, LS menos LM. Será que é o tipo de transformação que eu usei que é diferente? Cheia. Não, ele está fazendo, não. Vou ter que fazer, senão não vou saber. Achava que era 3 meios, mas vamos fazer aqui rapidinho, né? Vamos fazer só do alfabeto, né? Eu vou ter aqui, né? Não, vai demorar tempo pra caramba, né? Mas vamos lá, né? 2/3 de 1 meio, menos meio, 0, 23/2. Pessoal, não, na verdade eu vou fazer isso depois. Vou fazer agora com vocês na aula, não, porque isso aqui vai me tomar um tempo danado, né? Multiplicar, né, uma matriz desse tipo aqui, né? Seria, né, algo disso daqui, né? 1, 0, 1, menos meio, de 3/2, 1, menos de 3/2, 1, né? Eu teria que multiplicar essa, depois multiplicar o resultado nisso. Isso vai tomar um tempinho. Depois eu só vou conferir, mas se não me engano era 3 meios. Posso estar errado. E aqui é LS 2LM. Tá? Eu vou fazer essa conta. Se vocês puderem, né, também peço que façam.
né, para conferir. Se não me engano, era 3 meses. Eu fiz a conta no mês passado, mas eu quero evitar, porque a aula já é pesada e ficar multiplicando aqui linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, vai ficar muito monótono. Eu posso fazer só de uma, né? Vamos ver. LS menos menos um quarto de M, um quarto de M, M menos L. Deixa eu fazer só uma linha, que aí eu garanto, né? Vai ter o 2/3 aqui, né? A primeira linha vai ser LS menos LM por 4. E depois vai ser M menos LS dividido por 2. Né? Aqui na primeira linha. E aí, né, eu vou multiplicar, né, por essa coluna aqui, né? E aí, né, o que eu teria? Só fazer o primeiro, e aí eu vou mais tranquilo. Vou ter LS menos LM, eu estou falando LM, né, mas na verdade é M, né? Menos M por 4, menos M por 4, menos LS mais LS por 4, menos M por 4, é isso, menos M por 4, mais LS por 4. Isso daqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar um meio LS, então vai dar 3 meios de LS, a soma. Isso aqui vai dar menos 3 quartos de M. Como tem que multiplicar aqui pelo 2/3, vai ficar LS menos 2 dividido por 4, menos M dividido por 2. Isso não é real. Sou burro, né, gente? Eu errei, né? Aqui não é M sobre 4, né? Aqui é menos M. É mesma coisa aqui, então aqui não vai ser M sobre 4, aqui vai ser M. Então vai ser menos 3 meios de M e vai dar LS menos M. Igual o livro falou. O 3 meios ele some, né, quando eu multiplico por esses 2/3 aqui. Então, bom teu livro, né, que faz. Então, aqui, né, LS menos M. Enfim, como aqui o livro coloca, né? LS menos M. Mas enfim, o mais importante é isso daqui. A matriz vai ser diagonal. Ou seja, um circuito que é acoplado, né? Ele fica desacoplado, né? Quando eu faço análise espacial. Então, tá aí o primeiro grande ganho, né, da transformada. Então, imagina o circuito de estator, né, de uma máquina C. As correntes, né, dos estatores, né, de cada fase afeta uma outra fase. No caso aqui, né, quando eu fizer a análise em alfa-beta,
não vai ter mais essa interferência. E faz sentido, por quê? Porque quando eu estou falando, né, de alfa e beta, eu estou falando, né, de coordenadas no espaço, né, e com 90 graus. E a gente sabe, né, vocês viram lá em circuitos 2, que circuitos magnéticos, né, com seus eixos, né, defasados em 90 graus, né, não tem ou não afetaria isso. Então, quando a gente sai, né, de um referencial ABC, né, que é 120 graus defasado, e vai para um referencial alfa-beta equivalente, né? Esse referencial bifásico equivalente a alfa e beta aqui, né? Como ele é defasado 90 graus, não existe, né? Se eu pensasse, né? Se eu construísse uma máquina, né? Que fosse, por exemplo, bifásica, né, alimentado com tensões defasados em 90 graus, não existiria entre essas duas fases nenhum tipo de acoplamento magnético. E é basicamente isso que a gente vai ver aqui, né, quando a gente fizer, né, essa conta aqui. A matriz, né, de indutâncias, né, ela vai ser uma matriz diagonal. Então está aqui já um grande ganho. Tá? Pessoal, essa é a primeira parte, tá, da questão da transformada. Depois, né, eu vou vir, né, com cálculo de potência e com a transformada em referencial arbitrário. É um tema, pessoal, é uma forma de ver circuitos, né, e depois a gente vai para máquinas diferente, tá? É algo que a gente vai ter que expandir um pouco, tá? Nossa mente vai ter que abstrair um pouco, tá? Para entender. Mas basicamente o que a gente vai fazer aqui é tentar trabalhar nesse novo mundo, nesse novo referencial, né, que é como, né, o que se aproximasse, né, de um mundo, né, bifásico equivalente. Então eu vou sair de um mundo trifásico para um mundo bifásico equivalente, né? E nesse mundo bifásico equivalente, eu vou ter representação nesse espaço coordenado de todas as minhas grandezas, tensão, corrente, né? E por aí vai. Esses valores, né, vão calculados, né, nesse novo referencial, a análise nesse novo referencial vai me ajudar, né, a entender melhor o comportamento nas minhas máquinas, porque eu vou ter uma simplificação, né, das minhas equações. Tá? Pessoal, isso é o que eu queria falar hoje. Algum esclarecimento, né, que vocês tenham. Sei que vocês vão estar na semana de prova, tá? Mas essa parte aqui da transformada é algo que, bom, quem talvez fez de geração ou conversores sabe, mas para quem não fez é algo que é novo, tá? Então é algo que eu sugiro, né, que vocês coloquem um tempinho para estudar, né? Que vocês façam, né, um resumo bem bacana para vocês conseguirem estudar. Tá? Pessoal, é isso. Algum esclarecimento?
tiver nenhum esclarecimento, pessoal, eu vou parar, né, aqui a apresentação. Né? Então, romper a gravação.